Primeiramente, eu quero dizer que uma das coisas que eu mais achei legal nessa série é que, além de ser curta, tem só 7 episódios e cada episódio tem mais ou menos 30 minutos, é o fato de que o ator que fez o personagem é o mesmo cara que escreveu e vivenciou a história. Ou seja, é um cara sendo ator principal em uma história roteirizada por ele e é uma história maluca que ele viveu. E uma curiosidade legal é que para interpretar a si mesmo, ele precisou perder 24 quilos. Saiu de 90 para 66. A Netflix viu que essa peça estava fazendo sucesso e convidou o Richard Gere, que é o ator principal da série, para fazer o trabalho para a empresa aos moldes dela. Na série ele se chama Donnie Dunn, que é um aspirante a humorista que falha miseravelmente em seus stand-ups. Algo muito incomum, né, com os stand-upzeiros brasileiros. Eles falham realmente miseravelmente. E não é só stand-up de mulher, tá? Vários stand-ups masculinos aqui do Brasil são horrorosos. E assim, um dia qualquer, depois de mais um fracasso, o Donnie percebeu que uma mulher estava triste no pub em que ele trabalhava, ofereceu uma bebida grátis. E foi a partir daí que a sua vida virou um inferno, porque não demoraria muito para que no decorrer dos tempos ele recebesse mais de 40 mil e-mails, mais de 350 horas de mensagem de voz, mais de 700 tuitadas e 106 páginas de cartas. E sim, meus amigos, como tudo é baseado em fatos reais, o povo já descobriu o verdadeiro nome da mulher que infernizou o Richard Gere na vida real e ela está muito irritada. E o comportamento dela irritada na vida real é bem parecido com o comportamento dela irritada na série. Logo de cara, mano, eu percebi algumas coisas, que é a música Cars, da banda Fear Factory, que ela faz parte da introdução de um jogo chamado Test Drive 6, que é um jogo de corrida. Depois também eu percebi uma música do Bee Gees, que é I Started the Joke, e uma música chamada Venus, que eu gosto muito, que é da Shocking Blue. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Mas isso é só informação boba mesmo, é porque as músicas da série, coincidentemente, são músicas que eu gosto. Então tá, a moça para a qual ele ofereceu bebida grátis começou a aparecer todo dia no pub onde ele trabalhava e nunca consumia nada. Ela falava que era uma advogada que trabalhava para figurões do governo, o que era óbvio de perceber que era uma mentira e que se tratava de uma pessoa perturbada, pois como é que uma advogada que trabalha para pessoas importantes nunca tem dinheiro para pagar um chá, um refrigerante, um suco? Só que mesmo assim, ele sempre oferecia uma Coca-Cola para ela, que ela deixava no balcão e nunca bebia, provavelmente para ficar ali mais tempo possível. Se ela consumia Coca-Cola, ele ia ter que dar outra, né? Então ela deixava a Coca-Cola ali. Com o tempo eles foram ficando amigos, até porque ela estava ali todo dia e ela flertava bastante com ele, até que um dia ele brincou de volta e ela levou isso a sério. E a partir dali a coisa ficou feia. Na cabeça da Marta, que é a personagem problemática da série. Na verdade, essa série tem muita gente problemática, viu? Mas na cabeça da Marta, ambos já tinham alguma coisa. Algo como uma amizade colorida, que ela quer que seja colorida, nem que seja na base da força ou por pura e simples piedade. E vocês podem achar que isso é humilhante, mas eu mesmo, com esses olhinhos que a terra há de comer, já vi muito cara aceitar esse papel. Tipo, eu não ligo que ela esteja ficando comigo por pena, eu quero ela mesmo assim. Inclusive, tem pouco tempo que a gente vivenciou um caso desse na internet. Marta é uma mulher violenta, carente, que chegou a agredir a namorada trans do Donnie. E não, essa série não colocou uma personagem trans apenas para lacrar. Essa personagem realmente existiu na história, e tudo começou depois que o Donnie foi ludibriado por um desses que a gente chamaria hoje de coach. E esse cara ajudou ele bastante no começo, mas depois se aproveitou da sua fraqueza, o dopando e o violentando sexualmente muitas vezes. Inclusive, eu já contei uma história aqui no canal de algo parecido que eu vivenciei. Imagina o gatilho que eu ia ter assistindo essa merda. Eu tive alguns gatilhos, na verdade, mas não por isso, por outras coisas. E aí sim, os juízes da internet tentaram achar o tal mentor que acabou estuprando o Donnie e acabaram acusando injustamente um amigo do Richard Gere, que teve que ir nas redes sociais explicar que as pessoas estavam linchando virtualmente um inocente e colocando a vida dele em risco, tá? As pessoas na internet não aprendem. E ele escreveu o seguinte: pessoas que amo, com quem trabalhei e admiro,
incluindo Sam Foley, que foi o cara que foi acusado injustamente, estão sendo injustamente acusadas de especulações, escreveu ele. Esse não é o objetivo do nosso show, disse Gadd em um story no Instagram. Aí aqui tem a matéria, né? Caça ao estuprador. Público tenta encontrar agressor real de Bebê Rena. Esse tipo de série eu não recomendo para quem tem gatilho, tá? Com essas coisas. Pois tem certos episódios em que o clima, que começa leve e espalhafatoso, fica realmente muito pesado. E eu acredito que isso seja intencionalmente, justamente para mostrar como é que estava a cabeça do Donnie enquanto ele passava por esse turbilhão de sentimentos e de coisas ruins na sua vida. Então sim, depois de ser estuprado, ele acabou se tornando bissexual e tendo casos com diferentes tipos de pessoas até encontrar uma pessoa trans, que é a namorada que eu falei, que não entra na história só pra lacrar, tá? Ela realmente existiu. E ela foi muito leal a ele e o ajudou bastante. E sim, essa pessoa chegou a ser agredida pela perseguidora do Donnie. Sem querer ser chato, a personagem trans da série é uma das personagens mais... como é que eu posso dizer, mais carismáticas, mais empatas, a mais fofa da série praticamente. O Donnie insiste nas suas apresentações de stand-up, mas elas não são boas o suficiente para que ele desponte como humorista. E enquanto tudo isso acontece, ele é stalkeado pela Martha, que mesmo parecendo louca, conseguiu provar de alguma forma para a polícia, ou fazia a polícia acreditar, que o Donnie também flertava com ela. E chegou um ponto que ele alimentou, sabe? Ele deu uma alimentadinha. O que ela sentia por ele era de fato muito forte. É uma pena que não tenha sido recíproco. Embora na série o Donnie estava com a cabeça tão bugada que até se masturbou para ela algumas vezes. E parece que ficou com ela uma vez. A Martha é de fato uma pessoa perigosa, e ela já havia cometido vários crimes antes de conhecer o Donnie. Em certo momento, enquanto ela o desmerecia no trabalho em frente a um cliente que aparentemente estava dando corda para as agressões verbais dela, estava rindo, sabe aquele cara que ri quando a mulher fica tentando humilhar o cara? Isso fez com que o Donnie revelasse os crimes de Martha, na frente dela e na frente do cara que estava dando corda. Só que ela não sabia que ele sabia dos crimes dela. E aí que ela ficou super agressiva e quebrou uma taça no rosto dele. Então sim, ele demonstrou que também deu uma stalkeada nela. Mas a stalkeada que ele deu foi em forma de defesa. Mas ela mostrou muito bem do que era capaz, se tornando muito mais agressiva do que o normal. A Martha sai do controle, agride o cara com a taça. A coisa só piora porque mesmo quando o Donnie deixa bem claro que não quer nada com ela, ela começa a observar de longe, chora de longe, sofre de longe e até o provoca de longe. E os problemas se estendem aos pais do Donnie. Ela descobre o telefone deles e começa a infernizar a vida de um casal de idosos. A Martha não parece ter apenas a mente bagunçada, mas a sua casa também é cheia de coisas jogadas pelo chão. É bem a casa típica de gente acumuladora, sabe? Dessas que a gente assiste na outra rede social. Obviamente, a série não é totalmente fidedigna ao que rolou na vida real. Muita coisa foi aumentada, mas a personalidade da Martha parece ter sido tão leal que as críticas que ela fez à série e também a atriz que a representou se parecem muito com o comportamento da Martha da série. Tá, na vida real ela não se chama Martha, na vida real ela tem outro nome. Mas inclusive os tweets que ela fez na época, que não foram apagados, mostram que ela de fato tem problema com a escrita. Ela escreve palavras difíceis corretamente e palavras fáceis com erros gramaticais. O Donnie some por uns tempos e foi ficar na casa dos pais, onde a Martha não sabia a localização. E ao ficar por lá, ele conta para os pais que foi estuprado e que não sabia como seus pais o veriam a partir de agora. Nem ele sabia como se observava. Então, o seu pai conta para ele que quando foi coroinha na igreja, quando estava na igreja, foi molestado por um padre e que o respeito dele pelo filho não vai mudar por causa disso. Em um de seus stand-ups, Donnie não consegue fazer as pessoas rirem. Então ele fica frustrado mais uma vez, senta e começa a contar toda a sua história triste. Alguém está filmando e essa história acaba pegando milhões de visualizações na internet, mudando o rumo da vida desse cara. Bebê Rena não se resume em uma história hypada de uma pessoa vigiada e violada. É muito mais que isso, é sobre traumas, psicoses, autoestima em pedaços, obsessão, remorso, dor, coragem e de como o desequilíbrio dos outros afetam o seu equilíbrio. Isso se transforma em um efeito dominó, onde pessoas legais vão se transformando em seres tóxicos na vida de outras pessoas legais, que também vão se tornando tóxicas na vida de outras pessoas legais.
E aí você consegue imaginar um dominó derrubando o outro e formando aquela fila de dominós derrubados? É mais ou menos assim que a nossa sociedade está funcionando hoje em dia. Ah, e outra coisa, não há espaço para perdão. Quando você tenta se perdoar com alguém, parece que as pessoas veem isso como uma forma de pisar em você, de te humilhar. A sociedade realmente está doente. Mas a verdade é que as pessoas boas trazem felicidades e as más te dão experiência. E assim é a vida. Bebê Rena é uma boa série, mas não se esqueça de uma coisa. Às vezes, ser simpático é a pior coisa que você vai fazer. Às vezes, ser ignorante é a pior coisa que você vai fazer. Um sorriso de timidez pode ser entendido como um flerte e um soco pode doer menos do que palavras. E se você ouvir sempre a versão da Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre será visto como o vilão da história. Recomendo a série, dá para maratonar em uma tarde. E eu quero que vocês assistam e me digam o que acharam. Quem já assistiu, comenta, deixa o like e obrigado a todos que estão ajudando o canal nas lives. Abraço.